Pois bem, cá estou eu, né? E esse é o primeiro vídeo do canal, né? O vídeo de introdução. E eu gostaria de introduzir que neste canal a gente vai abordar temas como a, a vivência diária nossa, tudo que acontece na nossa vivência diária, que é certo ou que é errado para nós, e o que é certo e o que é errado para Deus. E como corrigir os nossos erros, como se tornar uma pessoa melhor. Esse é o intuito deste canal. E, logicamente, para me conectar com as pessoas que eu evangelizo aqui em Cordeirópolis e estado de São Paulo, né? Onde eu moro, eu era de Limeira, estado de São Paulo, são cidades vizinhas. E, basicamente, eu gostaria de transmitir o Evangelho no final do vídeo e abordar as temáticas do nosso dia a dia, falar como a gente pode melhorar, como não pode mudar as nossas atitudes. Logicamente, a conversão não se deve a dicas de psicólogos para mudar o seu pensamento, a sua maneira de se comportar, porque isso já faz parte da sua natureza, não tem como tirar isso. Então, por mais que você não fale algo que você está sentindo, você já pensou, e se você ficar remoendo isso, basicamente só prejudica a si mesmo, e uma hora você vai acabar soltando para fora. Uma hora você vai acabar fazendo besteira. Tem vezes que você fica pensando tanto em se vingar das pessoas, tanto que a minha natureza também é vingativa, então eu já pensei em me vingar das pessoas, eu já bati em algumas pessoas, coisa que eu não deveria ter feito. Depois eu fui lá até essas pessoas pedir perdão, tal, era amigos meus, né, de futebol, fui lá pedir perdão, tudo. E não tornei mais a fazer, eu voltei a ser quem eu era. Eu sempre fui uma pessoa bastante estressada, embora parecesse calma para os outros, então isso faz parte da minha natureza, da sua natureza, das naturezas de quem vai na igreja, porque não há nenhum santo lá, não existe nenhuma pessoa lá. O próprio Jesus disse que só existe um bom, quando o jovem rico foi até ele e perguntou, falou: bom mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna, né? E ele disse: por que me chamas bom? Só há um que é bom. E esse um que é bom é Deus, logicamente ele disse. Só que ele disse isso na condição física de ser humano dele. Não que ele não fosse bom, mas que naquele momento a matéria dele, né, que ainda não conheceu o pecado, mas que era uma condição humana, ele poderia se gloriar de ser Deus, mas ele não se gloriou para dar o exemplo a nós. Então, ele acabou mostrando a verdadeira humildade que deveríamos ter. Que é um dever cristão, basicamente, andar nisso depois de convertido. Não é um dever quando a gente está no mundo. É o tempo da nossa ignorância, é o tempo em que a gente acumula pecado, o tempo que a gente sabe que tem que ir para Deus, mas não tem forças. E tem aquele momento que Deus prepara, aquele dia que Deus prepara para converter o seu coração, você mesmo decide ir até Ele. E Ele realiza a sua conversão, Ele cuida da sua salvação e preserva você até a morte, para que depois você seja salvo. Ou preserva você até a vinda dele em glória, né? Que seria quando ele chegasse com poder. E você vê o arrebatamento, né? Você é arrebatado. Porém é algo que todos verão, né? Basicamente, se são sobreviventes da grande tribulação. Então, muitos verão, né? Cristo vindo juntamente com seus anjos. E também virá as pessoas que morreram em Cristo. E também diz que nós julgaremos os anjos, né? Os anjos caídos, Satanás e seus anjos. Então, se nós vamos julgar Satanás e seus anjos, porque não somos dignos de julgar casos menores na igreja, discussões que podem ser resolvidas rapidamente. E não são resolvidas rapidamente justamente em razão do caráter humano egoísta, arrogante e de sempre querer estar certo. Então, ninguém admite que está errado. Ambos são mentirosos em relação a si mesmo. Então, a mensagem da ceia, analise a si mesmo, é todos os dias. Porque quando a gente julgar o próximo, a gente tem que considerar a nós mesmos para não cair em juízo, né? Não atrair juízo para nós.
Não condeneis e não serei condenado. Não julgai e não serei julgado. Entendeu? Porque com a mesma medida que medirdes, vos medirão. O que seria? As pessoas vão querer pagar você com a mesma moeda se você acabar querendo devolver, querendo se vingar delas, vai querer pagar na mesma moeda. Esse é o caráter humano. Ele só segue a Cristo por recompensa. Se não for recompensador, ele não segue. Teve um filósofo que disse o seguinte, e Jesus derrubou a fala desse filósofo: não faça aos outros o que você não quer que faça com você. E Jesus veio e disse o seguinte: faça aos outros o que você quer que eles façam a você. Ou seja, mostrando que haverá uma recompensa por isso. Porém, você não deve fazer visando a recompensa em si, mas visando agradar a Deus. Ser agradável a Deus, ao próximo, ser melhor pai, ser melhor mãe, ser um melhor filho, entende? Visando a salvação do seu próximo, sempre observar o que é proveitoso para o seu próximo, para a salvação. E lógico, buscar mais assuntos para conversar, assim fica mais variável, não fica só um assunto sobre a palavra de Deus, tal. Mas a gente consegue falar da palavra de Deus sem falar da palavra de Deus. É basicamente o intuito desse canal, porém eu explico no final os textos que foi baseado. Não foi feito para eu... Não é um canal feito para ter visibilidade, então compartilhe, que é o mais importante. É a única coisa que eu vou pedir para vocês. Compartilhe para as pessoas que você conhece, apenas isso. Não precisa dar like, e a visualização você praticamente já viu, né? Então, só não precisa dar like, mas quiser compartilhar, compartilhe, porque eu criei o canal para me aproximar das pessoas que eu evangelizo, para que eu possa ser uma mão amiga para ajudar essas pessoas a se levantar quando precisar. E também, se vocês quiserem me repreender por alguma atitude errada, pode repreender. Porém, se eu estiver correto, eu vou repreender de volta. Os comentários estão livres para você ensinar, ser ensinado, aprender e praticar, basicamente. E para repreender e ser repreendido. Eu estou aceitando a repreensão. Se eu estiver errado, eu vou corrigir nos próximos vídeos o que eu falei de errado. Mas se eu não estiver errado, eu vou seguir corretamente. Erros teológicos pode haver, só que erros teológicos não interferem diretamente na salvação. O que interfere diretamente na salvação são heresias pregadas, mentiras. E não é somente falar mentiras. É viver mentiras e ensinar mentira a outros. Por isso o homem será condenado se ele for um cristão, por exemplo. Entendeu? Mas enfim, este é o vídeo. E basicamente, se você gostou, ok, né? Se você não gostou, ok também.